filme para ajudar pessoas a superar, lutar contra essa doença. Eu sei que é muito difícil, é um inimigo quase que indestrutível, né? Silencioso, traiçoeiro, mas eu acho que se a gente alertar para o risco, ajudar pessoas e familiares que passaram por esse sofrimento, essa dor. Tudo começou no final de 2021. Ele começou a ter febre e me mandou umas mensagens informando que ele estava indo para o hospital porque ele teve umas febres e não estava conseguindo entender de onde que vinha, né? Aí isso foi num final de semana, se eu não me engano, e aí no meio da semana ele me chamou na casa dele. Eu fiquei estarrecido na hora que ele me falou, porque eu já tinha vivido coisa semelhante uns 12 anos antes, que foi um outro irmão meu que havia falecido com a mesma doença. E aí ele disse pra mim que mesmo ele tendo a mesma doença e tudo, ainda tinha uma saída para ele, que seria fazer uma cirurgia onde ele tiraria parte do fígado dele que tivesse com a doença. E me pediu para ajudar ele naquele momento. Em que sentido? Primeiramente, guardando o segredo da doença, porque acertadamente ele não queria que as pessoas soubessem que ele estava doente. Eu acho também que ele acertou justamente para não alarmar, as pessoas iam ficar muito, os amigos, os familiares próximos iam ficar muito preocupados e acabar talvez atrapalhando a preocupação excessiva. Foi o ano de 2022 inteiro, né, que começou e a gente foi passando ele esse ano, né. Quando chegou, acho que mais ou menos em junho, ele fez a cirurgia e aí ele retirou parte do fígado dele, a parte que estava com a doença e ficou uma parte que não tinha a doença, né? Fez essa cirurgia em junho, foi uma recuperação muito lenta e está vivendo a vida normal dele, né? Até final de 2022 estava tocando a vida dele normal, né? E aí numa dessa consulta que ele teve com a oncologista dele, ela disse que células cancerígenas tinha aparecido. Ele estava lá no centro de São Paulo, no hospital ainda, quando ele me ligou. E ele informou que apareceu, que dessa vez ele só conseguiria resolver essa questão se ele fosse transplantado. Ele não teria como entrar na fila dos transplantes de fígado, né? Os transplantes hepáticos, porque a doença dele estava muito avançada. Ele teria que estar menos avançado, a doença dele, para ele conseguir entrar nessa fila. Então ele não conseguiu. Eles não colocou ele nessa fila. De forma que ele só conseguiria fazer de um doador vivo, transplante intervivos que se diz, né? Tinha que ter compatibilidades com ele, principalmente do sangue. Ele falou na ligação ainda que o sangue dele era O positivo, que precisava de um doador que fosse O positivo também. Eu não sabia até então qual que era o meu tipo sanguíneo, não conhecia. Fiz o teste e peguei o protocolo para verificar pela internet. Logo na semana seguinte, no comecinho da semana, eu verifiquei pela internet e vi que o meu sangue era O positivo. Nem gêmeos assim tem um sangue exatamente igual, né? E o nosso é exatamente igual. Só que assim, não é uma coisa tão simples tomar uma decisão como essa. Para você começar a compreender isso demora um tempo, não é tão simples, não é na hora. Principalmente quando você tem pessoas que dependem de você, né? Tem filhos, né? Mas você fica pensando muito nas consequências, né? Então eu tinha que me preparar para compreender isso, né? Então teve todo um processo para conseguir. Eu não tenho a intenção exatamente de fazer com que pessoas decidam doar fígado, fazer uma doação desse nível.
Isso é algo que cada pessoa, cada indivíduo vai pesar e vai tomar sua decisão conforme as suas expectativas. Não tenho como eu dizer que faça porque é simples, não. É uma decisão grande, né? Mas é uma decisão importante. Então, depois que eu descobri que o meu sangue e o dele eram o mesmo, sim, o mesmo tipo, ele passou aqui em casa, muito desanimado, entristecido. Aí eu falei pra ele, ó, eu fiz o exame e constou que o meu sangue também é O positivo, né? Eu me lembro que o olho dele brilhou na hora de alívio, né? Que eu poderia ser o doador para conseguir salvar ele, né? A princípio eu tinha medo por mim, a princípio. O medo de mim mesmo, por fazer uma cirurgia daquela complexidade, eu tinha sim. Mas eu fui enfrentando o medo, né? O medo foi uma coisa que eu fui enfrentando. Ele existia, mas eu fui enfrentando ele. Superada essa parte da aceitação, de compreensão, nós fomos até o Hospital Oswaldo Cruz, que é onde ele estava sendo atendido. Nesse dia as coisas ficaram mais claras para mim. Conversando, ouvindo o doutor, eu me senti muito mais seguro. Eu entendi que o avanço, a tecnologia, a ciência, né, e a medicina tinha condições de fazer algo tão extraordinário como é uma cirurgia como essa, um transplante. Você tirar parte de uma pessoa, de um órgão de uma pessoa e implantar em outra e isso funcionar. Nesse dia que eu fiz a entrevista com o doutor cirurgião, descobri algumas coisas lá que eu precisava fazer. Um deles era perder peso. E segundo o doutor, esse dia eu pesei, né? A gente pesou na hora lá, na balança, e eu estava acima dos 90 quilos. E o meu peso ideal para fazer a cirurgia era de 80 quilos. Eu também tinha um pouquinho de gordura no meu fígado, bem pouca, né? A gordura no fígado chama-se esteatose hepática. O que é esteatose hepática? Esteatose hepática é o acúmulo de gordura no fígado. O órgão vai sendo infiltrado de gordura e sofre inflamações, aumentando seu tamanho às custas de tecido gorduroso. E ela ocorre em 2 casos: pelo consumo excessivo de álcool. Quando a pessoa faz um consumo frequente de bebida alcoólica ou esporádico, mas em grandes quantidades, é possível desenvolver a doença. Quando o paciente não suspende a ingestão de álcool, a enfermidade pode sofrer evoluções, levando a fibrose e cirrose. A não alcoólica. A esteatose hepática não alcoólica ocorre em casos onde o paciente está com sobrepeso, diabetes, má nutrição e sedentarismo. Neste caso, o aconselhável para evitar a doença é mudar a dieta e passar a fazer atividades físicas diárias. Eu tinha essa esteatose hepática, que era pouca, mas ela existia. Então, triglicérides, colesterol, eu tinha que baixar isso tudo, né? E eu só ia baixar isso exatamente perdendo peso. Quando eu fui na nutricionista e ela me passou o que eu devia fazer para perder esses 12 quilos, a gente tinha mais ou menos uns 2 meses, né, para poder fazer a cirurgia. Então, a nutricionista mesmo, ela me informou que perder tanto peso em pouco tempo não seria tão possível. Me passou uma estratégia alimentar para eu seguir, um cardápio, né, uma dieta. O profissional da educação física também me passou alguns exercícios lá da academia, né? Quando eu li o exercício e li também a estratégia da nutricionista, eu particularmente já entendi que eu não iria perder o peso necessário dentro daquele tempo para conseguir fazer a cirurgia. Eu tive que tomar uma atitude que iria além daquilo que estava previsto por esses profissionais. Então, a própria alimentação, eu tive que regrar mais ainda do que ela fez, diminuir mais ainda.
Tive que fazer um jejum, eu coloquei jejum no meu dia a dia. Depois da academia, todas as vezes que eu ia para academia, isso é quase todo dia, eu fazia caminhadas. E eram caminhadas muito longas. Teve um dia que eu preocupado para saber se eu ia conseguir perder peso ou não. Teve dia que eu cheguei a fazer caminhada de mais de 5 horas de caminhada. Assim. Teve vezes assim que eu parava de andar, fazer a caminhada, o meu corpo ainda queria continuar andando ainda. Só que a sola do meu pé não aguentava mais. Muitas vezes eu acordava de manhã já no intuito de voltar para academia, só que eu acordava, o meu corpo não aguentava levantar, de tão cansado que eu estava. O que é overtraining? É o excesso de exercício físico de forma sustentada, ou seja, o excesso de exercício físico sem moderação. Isso causa alguns sintomas como exaustão, perda de desempenho físico e mental, insônia, arritmia cardíaca, osteoporose, entre outras lesões ósseas e musculares. O exercício físico é muito bem-vindo, mas o seu excesso pode causar resultados contrários dos seus benefícios. O atleta ou paciente em overtraining corre riscos de danos para a saúde. Ainda assim eu precisava, para passar pela cirurgia, eu precisava perder peso. O que eu devia fazer para perder esses 12 quilos? A gente tinha mais ou menos uns 2 meses, né, para poder fazer a cirurgia. Então eu tinha que perder pelo menos uns 11, 12 quilos aproximadamente. Nesse processo de perder peso, teve muitos momentos que eu senti medo de não conseguir perder o peso, porque perder peso não é tão simples assim, tão rápido. Por quê? O corpo, quando ele vai sentindo que ele está perdendo peso muito, o próprio organismo seu, ele não entende que ele não entende a sua intenção, ele acha que ele tá sofrendo uma agressão. O que você se alimenta, depois ele tenta absorver o máximo daquele alimento para conseguir voltar ao peso que ele estava. Então, várias vezes eu fui baixando o peso, eu sei que eu parava, travava em alguns pesos, né? Por exemplo, eu parei em 86 quilos e ficou um tempo, não baixava, depois eu parei em 83. Até que a última vez eu parei em 80, e ficou em 80 eu queria baixar para 79, não conseguia. Lá pra frente, quase no finzinho assim, eu consegui chegar em 79 e quase 80. Eu consegui chegar dentro dos 2 meses, dentro dos 50 dias que a gente acreditava que ia fazer a cirurgia. O problema é que existiu vários contratempos por parte do hospital, por parte do próprio plano de saúde, né? Que não queria liberar a cirurgia. Teve que entrar na justiça mesmo, né? Pedir para o juiz deu liminar, o plano de saúde não queria liberar ainda. E isso foi passando meses. E nessa eu tinha que segurar o peso que eu estava, que é difícil, porque além de você perder, você tem que segurar dentro daquele peso. Eu cheguei a ficar mais magro do que eu estou hoje aqui, por exemplo. Hoje eu estou mais gordo já. E toda vez que eu saía a cirurgia, era para 20 dias. 20 dias é muito tempo para algumas coisas e pouco para outras. Eu não ia conseguir dar conta e ter que assinar um contrato, fechar um negócio e ter que fazer a cirurgia no dia seguinte, ou fazer a cirurgia no dia seguinte ter que atender um cliente. Então eu me reservei só para poder fazer esse processo. Então era sempre assim, 20 dias, quando chegava uma semana antes da cirurgia, eles falavam que não ia poder fazer cirurgia naquele dia. Então foi sempre prorrogando para frente, jogando para frente. Isso foi uma questão bem traumática, porque ele tinha medo de que o câncer se espalhasse para o corpo dele. Foi dada uma medicação no fígado dele que conseguia segurar as células cancerígenas lá no fígado dele, né? Enfim, depois de vários contratempos e tudo que nós precisamos fazer, chegou o dia da gente se internar, e foi no dia 23. Dia 23 de abril, nós nos internamos no Hospital Oswaldo Cruz, né? No dia seguinte, que seria a cirurgia, no dia 24, né?
Acordamos às 6 da manhã, tomamos o banho, passou no meu quarto e a gente conversou um momento bem breve e desejamos sorte um ao outro e fomos para o centro cirúrgico, né? Fomos na maca, né? Fomos carregados para o centro cirúrgico, tanto ele quanto eu. Um dos últimos momentos que eu me recordo foi exatamente quando eu olhei assim para a direita e estava o doutor me explicando isso, que meu irmão estava na sala do lado. Você estava com aqueles gorrinhos de... aquela roupa de cirurgião já. Eu estava na mesa de cirurgia. Eu apaguei ali, não me lembro mais nada. Eu sei que eu só acordei, eu já estava na UTI e eu não movimentava nada, só que a única coisa que eu tinha para movimentar as minhas mãos, e tinha umas setinhas assim na cama, assim, ó, na maca, né? Naquela cama de UTI, que levantava e baixava a cama, né? Então eu levantei e baixei a cama, levantei e baixei a cama várias vezes, até que alguém viesse me atender. Aí veio vários enfermeiros lá, eu fiquei fazendo assim um sinal assim, ó, do corte, e como se eu estivesse tirando alguma coisa de mim assim, e fazer o sinal positivo. Aí eles entenderam mais ou menos o que eu queria saber e falaram pra mim: deu certo, sua cirurgia deu certo. Eu fiquei mais tranquilo. A partir daí foi procedimentos de UTI. Fazer atividade física? Faz. Maravilha, hein? Os dias são diferentes, ainda bem, né, Rony? Ainda bem. Pode tirar a máscara. Ó, como... O Evandro, meu irmão, ele nunca foi um negacionista, assim. Ele nunca negou ciência, ele nunca negou a medicina. Pelo contrário, ele tinha muita afeição pela medicina e pela ciência. O problema é que ele, na época da pandemia, ele não foi aos hospitais fazer os exames de rotina dele, por medo da pandemia mesmo, né? Tanto que foi em 2021 que ele detectou. Se ele tivesse ido meses antes, tempos antes, sei lá, 6 meses antes, algum tempo antes, ele estava me explicando que ele conseguiria saber o que fazer para impedir o crescimento daquela doença. Dizia ele que o procedimento seria muito mais simples. Então não foi um negacionismo, não foi um desleixo da saúde dele, não foi nada disso. Meu intuito aqui, minha intenção é de explicar para as pessoas que quanto mais antes elas conseguirem fazer exames, não tratar a saúde como se fosse uma coisa de segundo, terceiro, quarto a importância. Porque não é assim. Saúde é a primeira coisa que tem. Se antecipar as doenças. E eu digo isso não achando que eu esteja à frente de ninguém, porque eu também sou tão frágil quanto todo mundo. Nós somos frágeis. Nosso organismo é frágil. É importante você estar sempre pesquisando, fazendo os exames, marcando consultas. Falta de preocupação com a saúde, né? Acaba contraindo uma doença de alguma maneira, ou por uma virose, ou uma bactéria, e você sempre deixa para depois, e esse lance de deixar para depois é o arriscado, é o perigoso, porque chega uma hora que você não consegue reverter. Prevenção da saúde. Para a prevenção da saúde, existem alguns protocolos que chamamos de check-ups. É uma bateria de exames que precisam ser feitos regularmente para a gente diagnosticar muito precocemente essas doenças
ou até mesmo evitar que elas aconteçam em alguns casos. Check-up básico são os seguintes exames. Exame de sangue, onde sugerimos o hemograma completo para saber a respeito da glicemia e funções hepáticas, entre outras informações. Exame de urina para diagnosticar quanto à glicemia e demais substâncias. Radiografia do tórax. Verifica as funções de todo o aparelho cardiovascular, incluindo pulmões. Eletrocardiograma. Investiga as funções do coração. Este é o check-up mais básico possível, porém é necessário a conversa com o médico e o paciente sobre alimentação, atividade física, qualidade do sono e vacinas, que mesmo na fase adulta, tem algumas que precisamos tomar. Quanto à frequência das consultas, o ideal é que sejam feitas anualmente, e os exames precisam ser feitos dentro de um protocolo dependendo se os primeiros exames mais simples têm algum tipo de alteração. Essa doença é a segunda vez que ela atravessa meu caminho. Primeira vez ela levou um irmão rápido, foi quase que fulminante, né? Porque o dele não tinha muito o que ser feito. O máximo que eu pude fazer era diminuir a dor dele através de massagem que ele pedia para fazer no corpo dele. Esse é um outro irmão meu que faleceu há uns 12 anos atrás com hepatite também. E dessa vez eu fui ao ponto de doar uma parte do meu fígado, mas conseguimos curar. A hepatite, o câncer, foi curado. Porém, o corpo dele estava tão debilitado devido à doença ter atacado ele tanto que o pós-cirúrgico, aquele risco que existia pós-cirúrgico, ele realmente entrou para a estatística. Eu me lembro que o doutor falou que eu tinha 1% de chance de não voltar, e ele tinha 10%. Mas isso da cirurgia. Da cirurgia nós voltamos. A cirurgia em si foi um sucesso. Por quê? Porque ele usou o meu fígado. Ele usou durante uma semana o meu fígado. A questão em si do fígado dele foi resolvida. Ele não morreu com a doença que ele tinha. Só que ele teve uma outra complicação. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui, ó. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu tinha um dreno. Ficava uma bexiguinha aqui que enchia de água que vinha lá do fígado. Corte. Ele corta aqui, sobe aqui, porque na hora lá, eles pegam essa pele aqui, eles jogam pra cá, ó. Então eles puxam pra cá essa pele aqui. Eu fico numa posição assim que minha barriga fica alta, né? Onde eles vão conseguir mexer aqui, ó. Eu me lembro a primeira vez que ele conversou comigo a respeito de fazer essa cirurgia, ele disse que a preocupação dele foi exatamente essa parte da cicatriz. Ele falou, a cicatriz depois eu faço eu pago para fazer uma plástica em você e tal. Na hora eu falei para ele, olha, Evandro, cara, se o problema é a cicatriz, então não tem problema, sem problema, problema zero. Né? Mas é isso, fica a cicatriz, né, e a lembrança da luta, né?